Fala galera, vamos agora entrar na primeira fase da respiração celular. Lembra que são três fases: glicólise, a primeira, a segunda, ciclo de Krebs, e a terceira, cadeia respiratória. Vamos para a primeira fasezinha, qual que é? Glicólise, tá galera? Então, o que é que vai acontecer na glicólise? A gente tem vários processozinhos, vários eventos que acontecem, mas eu queria que quando a gente falasse em glicólise, já viesse na sua cabeça. Lise é quebra, é a quebra inicial da glicose, tá? Também chamada de via glicolítica. E eu já adianto para vocês, a glicólise, ela é tanto comum à via aeróbica, ou seja, respiração celular aeróbia, quanto também ela é comum ao processo anaeróbio, que a gente vai estudar, chamado de fermentação, beleza? Então, quando a gente fala em glicólise, aí a gente vai ter que entender o passo a passo desse processo. O que acontece? Primeiro, falei, é a quebra da glicose. Esse processo, né, bioquímico, ele ocorre no citosol da célula. Então, esse espaçozinho aqui, vou botar aqui pequenininho para a gente não esquecer, esse espaço aqui seria o meu citosol. Tá? Então eu tenho aqui a membrana plasmática, essa estruturazinha aqui seria a membrana, pro lado de cá eu teria o meu extracelular, aqui seria a minha membrana, é a minha membrana plasmática, show de bola. E aqui o citosol, ok. Lembrar também, galera, que quando eu falo em glicólise, eu estou falando aqui na quebra da glicose, ou seja, na quebra da principal fonte energética da gente. Qual é a principal fonte energética da gente? Ou a primeira fonte que a gente usa de maneira imediata é o carboidrato, tá? Especificamente uma moléculazinha pequena, e a gente usa ela como modelo, vamos dizer assim, padrão no ensino médio, que é a molécula da glicose. Por quê? Porque ele é a principal estrutura, a principal molécula que ela é oxidável, ela é mais fácil de ser quebrada. As enzimas que atuam no nosso corpo oxidando moléculas para gerar ATP, para gerar energia, a principal delas é a glicose, beleza? Tranquilo? E ela é oxidada até uma moléculazinha chamada de piruvato. Tá? Por enquanto, não se estressa com esses nomezinhos, mas a gente vai se familiarizando ao longo das aulas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que eu preciso que vocês entendam? Estão vendo aqui essas reações químicas aqui? Isso aqui seria glicólise. Eu tenho uma glicose pequenininho aqui, certo? Não se estresse se você não estiver vendo aqui um detalhezinho, porque a gente vai olhar isso com mais cautela, com mais calma. Mas eu tenho aqui, ó, daqui até a formação do piruvato ou ácido pirúvico, que é o produto final da glicólise, a gente tem aqui um total de 10 reações químicas, galera. Então, só a primeira fase da respiração são 10 reações químicas, tá? Para o ensino médio, você não precisa memorizar, né, para o Enem, para as faculdades particulares de medicina. Você não precisa decorar o nome de cada produto desse que vai se formando. Porque o que acontece? A glicose é um reagente, forma esse produto passa a ser reagente para a próxima reação, formei esse produto, depois eu formo esse produto, e aí vai até a gente ter a formação final do ácido pirúvico ou piruvato. E aí, como eu disse a vocês, não precisa a gente entrar, ou precisa memorizar o nome de cada moléculazinha dessa aqui, tá? Não existem questões a nível de vestibular para esse objetivo principal da gente aqui, que é o Enem, que são faculdades particulares de medicina. Não existe, né, outras faculdades a nível de Brasil, né, quem for fazer FUVEST e outras universidades, enfim. Eles não cobram esses nomezinhos para vocês, mas sim o entendimento do processo como um todo. Isso sim é importante. Aí vamos lá, o que é que acontece? Preste atenção que a gente vai vendo passo a passo. Primeira coisa, tá aqui a glicose. Lembrar que a glicose, aí eu já vou puxar a glicose para cá, para ficar mais fácil. Lembra que ela entrou na corrente sanguínea, se difundiu, por difusão, ela entra no citosol e aí eu tenho aqui a glicose. Então vou botar ela aqui para a gente facilitar, não ficar todo tronchinho, beleza? Lembrar que a glicose, ela é uma hexose, ou seja, ela é um carboidrato que ela tem 6 carbonos, beleza? Então é uma cadeia carbônica contendo 6 carbonos, beleza? Tá aqui a glicose, C6H12O6. Isso aqui é a molécula de glicose, que é a principal molécula oxidada que a gente tem para geração de energia. Ok. Observa aqui, o que aparecer aqui, vai aparecer vermelhinho aqui. Só que o que acontece? Eu não vou mostrar todas as etapas, eu vou mostrar o que tem de principal, beleza? Primeira coisa, o que é que a gente vai ter que entender?
Na vida, ó a filosofada agora, presta atenção. Na vida, para você ganhar, você tem que investir. Você, tudo que você imaginar, né? Eu quero construir o meu futuro, eu quero passar na universidade. Você está investindo agora, tá? Você está gastando dinheiro, você está gastando energia, tá? Você está gastando o seu tempo para depois colher esses frutos e ficar de uma maneira mais sossegada, feliz, porque é isso que vai acontecer com a sua vida, já que você está realizando o seu sonho. Então, tudo na vida. Ramon, eu encontrei meu namorado, minha namorada, meu parceiro, minha parceira. Você gastou energia, você não chegou já e foi lá e... Não, você gastou energia, né, tempo, paciência, para que o processo acontecesse, para que o amor ele rolasse de uma vez por todas. Quando você se casar, passar por... Você vai ver que tudo isso são processos, são etapas. Então a gente investe inicialmente para depois colher. Beleza? A mesma coisa é aqui, galera. A gente não quer produzir ATP? Quer. Mas antes de produzir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que gastar ATP. Então existe, antes da produção de ATP, existe a quebra de ATP. Então olha só o detalhe. Aqui eu tenho o reagente, na pontinha da seta eu tenho um produto. Isso aqui é um reagente, na pontinha da seta é um produto. Então veja, para eu transformar esse cara nesse daqui, quem é esse? Seria esse daqui, ó. Eu transformei a glicose em glicose 6-fosfato, depois frutose 6-fosfato, e aí essa molécula que eu estou representando aqui é essa daqui. Então veja que eu pulei algumas etapas. Veja, 2 ATPs, 2 ATPs. Eu pulei a etapa aqui para ficar mais fácil para a gente entender, beleza? Só que o que acontece? Para eu sair da glicose e chegar nesse nível aqui, eu tive que gastar 2 ATPs, galera. A gente teve que investir 2 ATPs. Então, quando eu gasto 2 ATPs, eu transformo ele em ADP, uma molécula de alto nível energético, uma molécula de baixo nível energético. Essa molécula aqui, ela tem uma entalpia maior, se transformou nesse processo aqui, eu tive uma diminuição de entalpia. Aí veja que interessante. Daqui para cá, um processo espontâneo. Por quê? Porque eu estou preparando a glicose para ser quebrada. E essa preparação, ela não é espontânea. Então, eu dependo de uma reação espontânea para poder promover uma outra reação, para permitir eu promover que outra reação aconteça. Então, esse ATP, ele garante a preparação da molécula, deixa ela ali toda preparada, organizada para que haja a lise, a quebra. Aí vê que interessante. Não tem um fosfato aqui, não tem um fosfato, mas o ATP não tem, ele não é adenosina trifosfato. Eu tiro um fosfato de um ATP, o outro fosfato do outro ATP e jogo ele aqui. Aí eu formei agora essa molécula. Que molécula é essa? É a frutose 1,6, ou seja, no carbono 1 e no carbono 6 eu botei fosfato. Ela é chamada de frutose 1,6-bifosfato. Então, ao longo dessas transformações, a gente já fez essa primeira mudança. Ok, a gente chama isso de fase preparatória. Eu estou preparando a molécula para ser quebrada, para ser lisada, beleza? Aí o que acontece? Puf, quebrei. Olha aí, agora sim eu tive uma quebra, uma reação espontânea. Aí eu formo essa molécula com 3 carbonos e essa molécula com 3. Então eu tinha uma de 6, formei 2 de 3. Só que essa moléculazinha, olha aqui o processo acontecendo aqui, ó. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, formei 2 de 3. Só que o que interessa pra gente é essa daqui, ó. É a gliceraldeído 3-fosfato. É essa molécula que vai dar continuidade até a gente chegar em piruvato. Então o que acontece? Essa daqui, ela é convertida nessa, beleza? Essa é convertida nessa para que a reação continue acontecendo. E aí olha o que vai acontecer. Essa daqui, essa moléculazinha daqui que tem 3 fosfatos, ela recebe um outro fosfato, ó, ela só tinha 1. Ela recebe outro fosfato, fica com 2. E aí o que é que vai acontecer agora, galera? Presta atenção, veja. Vocês lembram do NAD+, que a gente falou lá na aula de introdução de metabolismo energético? Então quem pulou essa aula, vai lá assistir essa aula, porque é fundamental entender o que é esse NAD+. NAD+, aqui, é o transportador de elétrons. Então, nessa transformação aqui, é uma reação tão espontânea que ela consegue liberar elétron, e nessa liberação de elétron, o NAD+, pega esse elétron para ele. Então, é uma molécula que ela acaba se reduzindo, porque ela está pegando o elétron, ao mesmo tempo ela pega hidrogênio e se transforma em NADH. Então, de novo, eu transformo essa molécula de 3 carbonos nessa de 3, só que agora com a adição de um fosfato. Ela não tinha um fosfato aqui, chegou um fosfato, agora esse fosfato está aqui. Beleza, tá a moléculazinha aqui, ó.
essa moléculazinha daqui, que é a 1,3-difosfoglicerato, não se estressa com esse nome, ela agora está pronta para seguir em frente. E aí o que é que vai acontecer? Essa moléculazinha daqui, ela vai ser transformada nessa daqui. Só que como? Essa transformação aqui, observa, ela tinha 2 fosfatos, ela deixa de ter. Por que ela deixa de ter? Porque os fosfatos dessa molécula se juntou com ADP. Opa, ADP mais fosfato, o que é que eu formo? ATP. Então, daqui para aqui, eu formei 2 ATPs. Se eu perguntar para vocês, qual é o saldo, presta atenção, galera, qual é o saldo energético dessa reação química? Saldo energético em termos de ATP. Eu produzi 2 e perdi 2. Eu gastei 2 no início e produzi 2 no final. Aí você pergunta, Ramon, o saldo é quanto? 2 menos 2 é quanto? Ramon, o saldo é 0. Na verdade, o que é que acontece? Olha o detalhe. O que eu estou mostrando aqui para vocês é para uma molécula de 3 carbonos. Mas quantas são formadas? São formadas 2. Então, o que acontece aqui, o que é que a gente faz? A gente multiplica por 2. Então, na verdade, eles vão ser produzindo 2 NADHs e quantos ATPs? 4 ATPs. Então, eu tenho 4 ATPs que vão ser formados, menos 2 que foram gastos. Aí, qual é o saldo energético? 2 ATPs. Então, a glicólise, ela me dá um saldo de 2 ATPs. E essa moléculazinha aqui, essa última que foi formada, como é o nome dela? É chamada de piruvato ou ácido pirúvico. Vamos fazer um resumo desse processo todinho? E essa fasezinha daqui, ela é chamada de fase compensatória. Eu preparei, gastei, depois eu compensei produzindo mais ATP. Ou seja, já na glicólise, a gente tem uma produção inicial de ATP. Então, basicamente, o que acontece, galera? Vê, se liga. Essa glicose, ela vai passar por um conjunto de 10 reações químicas, beleza? São 10 reações. E aí, no final dessas reações, o que é que a gente produz? Uma moléculazinha chamada de ácido pirúvico, também chamado de piruvato. Se aqui eu tinha uma molécula com 6 carbonos, o ácido pirúvico, ao final, ele tem quantos carbonos? Olha aqui no slide. Ele tem 3 carbonos. Então, quantos ácidos pirúvicos são formados? São formados um total de... Vou botar aqui, ó. 2 ácidos pirúvicos. Aí eu pergunto, quantos NADHs nesse processo são formados? Ou seja, quantas moléculas transportadoras de elétrons são formadas? São formadas, ó, presta atenção. Eu tenho aqui NAD mais 2 moléculas. O que eu mostrei aqui para vocês foi para 1, só que a gente tem que multiplicar por 2. Então, são 2 NAD mais que vão produzir 2 NADH. Aí, vamos guardar esse cara aqui que a gente vai voltar a falar sobre ele mais na frente. Beleza? E quantos ATPs são produzidos? Vamos botar aqui? Lembra que a gente produz 4 ATPs, certo? 2 para cada molécula, então 2 vezes 2 são 4 ATPs formados e eu gastei 2. Então qual é o meu saldo energético? O meu saldo é de 2 ATPs. Então, de novo, a partir de 2 ADPs, a gente produz ou tem como saldo final 2 ATPs. Como é o nome dessa primeira fase, galera? O nome dessa primeira fase é chamado de... Tá aqui, ó, primeira fase. É chamada de glicólise. É como se fosse, de uma maneira bem mais simples, mais lúdica, vamos dizer assim, é como se eu tivesse aqui, né, esse dinheirozinho aqui, e eu dissesse assim, ó, eu vou jogar esse dinheiro para cima. O que você pegar é seu, beleza? Aí eu joguei o dinheiro para cima, imagina, eu peguei 100 reais, troquei notas de 2 reais, joguei para cima. Aí, você aí nunca viu tanto dinheiro na vida, toda bestalhada, o que acontece? Aí pega um aqui, uma célula de 2, pega outro de 2 aqui, ok, peguei 2 ATPs. Vê aqui, e o restante caiu no chão. Aí vem alguém mais esperto e começa a pegar no chão e colocar e guardar no bolso. Esse cara que está guardando no bolso, quem é esse cara? É o NADH, ou seja, ele está pegando o excesso de dinheiro, na verdade o excesso de energia. Só que essa energia, veja só, essa energia está na forma de quê? Está na forma de elétrons. Então, lembra que NAD+, ele reage aqui, vou botar pequenininho, ele reage, na verdade, aqui, ó, com elétrons e também com hidrogênio. Aí a gente tem, deixa eu ajeitar aqui, deixar uma coisa mais organizada.
Ó, eu tinha 2 NAD mais, e eles reagiram com 2 elétrons mais 2 hidrogênios. A gente formou 2 NADH e vai sobrar um H mais aqui. Beleza? Mas o que interessa pra gente é saber o que é esse NADH. É um transportador de elétrons, um transportador de energia na forma de elétrons extremamente excitados. Ou também chamado de transportador de prótons. Por quê? Porque ele está carregando hidrogênio. Beleza? Então pode aparecer com essas duas nomenclaturas em questões de prova para vocês. Isso é, a primeira fase é glicólise. Beleza? Tamo junto? Vamos embora. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.